Deus abençoe a todos. Mais uma vez é um prazer estar junto com todos vocês. Daqui a pouquinho algumas pessoas já estão aí se conectando conosco. Falta alguns minutos para as 17 horas. Vale lembrar que daqui a pouco nós estaremos fazendo uma oração toda especial por você e toda a sua família. Se você tem a sua Bíblia, deixa aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 10 em diante, será a mensagem desta noite, desta tarde, deste dia, para todos os nossos corações. Eu tenho a certeza que Deus estará falando com todos nós. Enquanto algumas pessoas vão se conectando, já deixa sua Bíblia separada, por favor. Convide os seus amigos para participarem dessa transmissão e ouvirem essa mensagem que eu tenho a certeza que despertará no coração de todas as pessoas que verdadeiramente desejam um encontro com Deus. Vamos ouvir essa linda canção que nós estamos ouvindo, né? Aliás, uma outra canção que eu quero colocar aqui para todos vocês. E vale lembrar que o objetivo dessa transmissão é que nós possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor Jesus deseja fazer em nossos corações, tá bom? Vamos ouvir essa linda canção. Daqui a pouquinho eu vou voltar orando, intercedendo a Deus em favor de todos. Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Decís una vez más, Señor, tu fidelidad es grande,
dice al Señor. Nós vamos então fazer a oração por todos vocês. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas que já estão aí sintonizadas conosco. A fidelidade de Deus é importantíssima em todas as nossas vidas. Aquilo que Deus tem nos sustentado todos os dias faz-nos acreditar que nós não estamos sozinhos. E isso é importante que todos nós venhamos saber, que mesmo diante das lutas, das dificuldades que enfrentamos, passamos, já que nós já passamos por dificuldades, estamos passando e iremos passar, em todos os momentos Deus sempre estará conosco. Sempre. Sempre a promessa de Deus se fará se cumprir na vida de todos aqueles que sustentam a sua fé, que sustentam a sua esperança, que sustentam a sua crença verdadeiramente em Deus. É impossível de Deus não fazer se cumprir nas nossas vidas aquilo que Ele tem prometido. Mas o ser humano, em meio ao desespero, a angústia e tantas outras coisas mais, acabam deixando de lado a fidelidade de Deus, acabam desprezando aquilo que Deus deseja fazer em suas vidas, trocando elas pelas preocupações desse mundo, pelos prazeres deste mundo, pelo algo que é passageiro, que não traz nenhum tipo de resultado positivo para as nossas vidas. Neste momento que nós estaremos orando em favor de todos vocês e da sua família, é importante que você saiba que Deus está te ouvindo. Não é pelo simples fato do pastor, do bispo, do Adriano estar orando por você que a sua vida vai mudar. A minha oração, a minha fé, me faz acreditar que Deus está nos ouvindo. Portanto, a palavra de Deus nos diz que aonde estivesse duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali Ele estaria presente. Nós não podemos vê-lo. Eu não posso ver Deus, mas eu posso senti-lo. Eu não posso enxergar a Deus, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus me ouve. Não importa quais sejam os problemas que eu esteja enfrentando, se são eles grandes, se são eles pequenos, se as minhas forças já estão no mínimo, se as minhas forças já estão acabando, se eu estou desanimado, se eu não estou desanimado, se eu estou doente, se eu não estou doente, não importa a situação que eu me apresente diante de Deus. O que importa é que eu creia que Ele pode mudar a minha vida, que Ele pode ouvir a minha oração e atender, porque é a vontade de Deus que todos nós sejamos abençoados. É a vontade de Deus que você seja feliz. É a vontade de Deus que você tenha uma família abençoada. Mas para tanto, não só depende da vontade dele, depende da sua. Depende da sua fé, depende da sua confiança, depende de como que você acredita ou não naquilo que Deus tem falado ao seu, ao meu, ao nosso coração. Então, neste momento de oração que nós vamos estar fazendo nesse instante, nós vamos estar orando pela saúde, vou estar orando pela vida econômica de todos vocês, estarei orando pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pela sua união, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus negócios,
nós estaremos colocando diante de Deus as nossas orações. Mas nós acreditamos que a resposta ela é certa, que a resposta ela acontecerá. Mas ela não vai acontecer no meu tempo. Ela não vai acontecer no teu tempo. Ela vai acontecer no tempo que Deus determinar que ela aconteça. Mas cabe a mim acreditar que ela irá acontecer. Isso chama-se fé. Quando eu trago essa fé, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque se Deus cuida de mim, se Deus tem o controle de toda a situação da minha vida, então por que eu vou temer? Eu vou temer uma obra de macumba? Eu vou temer uma força espiritual do mal? Eu vou temer uma inveja? Eu vou temer alguém que não quer que eu seja feliz? Eu não tenho que temer a nada. E eu não tenho que temer a ninguém. O que eu tenho é que colocar diante de Deus aquilo que eu preciso. Porque Ele cuida da gente. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Então este é o momento em que você deve falar com Deus. Deve participar desta oração acreditando que Deus realmente pode mudar o rumo da sua vida. Mas esse querer não depende de mim, depende de você. A minha vontade, a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso é que você alcance a sua vitória, que você alcance o seu sucesso, que você alcance a sua resposta. Mas será que para você que está me assistindo, o seu problema não é tão grande? O seu problema não é impossível? As suas limitações impedem de Deus agir na sua vida. Então tire do seu coração o medo, tire do seu coração a incerteza, tire do seu coração as preocupações, tire do seu coração aquilo que aparentemente os teus olhos têm te mostrado. E passa a acreditar naquilo que os teus olhos não viram, mas a tua fé te faz acreditar que Deus vai te abençoar. Em o nome do Senhor Jesus, que sejam todos vocês livres e abençoados em nome do Senhor Jesus. Se possível, eu gostaria de fazer uma oração agora. Se você está nos assistindo com o seu ente querido, com o seu familiar, com o seu filho, com o seu marido, com o seu esposo, com a sua esposa, você que está assistindo da sua casa, no seu local de trabalho, este é o momento que eu gostaria de pedir ao Senhor, à senhora, por favor, interrompa um pouco o que o Senhor esteja fazendo e vamos fazer essa oração. Vamos então falar com Deus, vamos então unir a nossa fé. Eu aqui, você aí, aonde quer que você esteja nos assistindo, aqui no Brasil, fora do país, aonde quer que você esteja. Deus está aí te vendo. O Senhor Jesus Cristo já deu ordem aos anjos dele para poder ir além daquilo que nós vamos pedir. E ele estará trabalhando para que você seja abençoado e o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Então, tire do medo, tira o medo, tira as incertezas, vamos unir a nossa fé. Eu gostaria que você viesse aqui, Geni, por favor. A Geni que está aqui conosco, ela vai também nos auxiliar e orar junto com todos vocês. Nós teremos não só uma semana abençoada que se inicia hoje, mas nós teremos, acima de tudo, a presença de Deus nas nossas vidas. Você está com o seu familiar? Então, por favor, chama o seu filho, chama a sua filha, chama o seu esposo agora, neste momento, que nós vamos estar orando em favor de todos vocês. Boa noite, Geni. Tudo bem? Nós vamos orar por todas as pessoas agora. Dê uma boa noite às pessoas que estão aí, uma boa tarde, um bom dia. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Forte abraço. Amém. O Murilo Oliveira, eu vou orar pelo senhor agora que pede oração. Eu quero orar também pela dona Catiane Farina, que está aí conosco. Pastora Patrícia Garcia e toda a sua família. O pastor José, um grande abraço para todos vocês. Que a paz esteja contigo. Estarei orando pela senhora, pelo seu esposo, pelos seus pais nesse instante. Vou estar orando pela dona Maria da Silva também. Um forte abraço para a senhora. Deus a abençoe.
tá bom? A Geni, que está aqui conosco, vamos fazer essa oração. A Adélia Montenegro, que se encontra na Argentina, vamos estar orando agora pela senhora e toda a sua família. A Glaucilene também Pereira, que está aqui conosco. Dona Filomena Loureiro, um abraço para a senhora, ela que nos assiste de Portugal. Um abraço a todos aí de Portugal. Dona Heleneide Regis também, vou estar orando pela senhora. Pela Claudineia Rodrigues. O meu querido amigo Gustavo Pereira. Dona Filomena Maria da Silva, Edielma Lira, vou estar orando pela senhora também. Rosicler Kisler, um grande abraço para a senhora, Deus continue lhe abençoando. Estarei orando pela sua saúde e por toda a família da senhora também agora, e eu tenho certeza que milagres acontecerão. Dona Kelly, também que está aí conosco, a Marisa Araújo também, um forte abraço, Deus abençoe. Vamos unir então a nossa fé e vamos então falar com Deus neste momento. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, este é o momento que nós entramos na tua presença em oração. O momento, meu Deus, aonde nós temos a oportunidade de falar contigo, de expressar ao Senhor aquilo que está dentro dos nossos corações. Eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco nos assistindo e aqueles que estarão assistindo posteriormente. Eu quero te apresentar a ti, meu Deus, as necessidades de cada uma delas. Bem sabemos, o Senhor, mais do que qualquer outro ser, sabe o que estas pessoas têm enfrentado. Mas, meu Deus, nós não somos dignos da tua presença. Nós não merecemos nada, porque somos pecadores, somos imprestáveis, pecamos no falar, no agir, no pensar, mas o que nos traz aqui é nos pedir ao Senhor que nos perdoa. Perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Senhor, que muitas das vezes nos separa do teu amor, da tua presença, nos separa do teu Espírito. Mas a fé nos faz acreditar, meu Pai, que a tua palavra é fiel, quando o Senhor diz: clama a mim no dia da tua angústia e eu te responderei. Sabe, meu Deus, estas pessoas que estão aqui participando conosco deste momento de oração, são pessoas que trazem dentro de si uma necessidade. Elas se colocam de pé diante da tua presença, meu Deus, porque elas acreditam, meu Pai, e confiam que mesmo elas não podendo te ver, elas sabem que o Senhor as está ouvindo. Elas sabem que o Senhor está ouvindo a sua oração, o seu clamor, a sua súplica. E neste momento onde nós unimos a nossa fé, meu Pai, eu tenho a mais absoluta certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor está ouvindo a nossa voz. Não porque merecemos, meu Pai, mas porque acreditamos nas tuas palavras e nas tuas promessas. Pessoas que apresentam diante de ti um problema humanamente falando impossível. Pessoas doentes, pessoas que trazem consigo uma dor, que têm lutado, meu Pai, dia após dia para vencer esta enfermidade. Quer seja na coluna, quer seja nos ossos, no sangue, na medula. Esta pessoa que tem enfrentado um problema de um câncer, essa pessoa que tem enfrentado o problema de uma enfermidade cuja medicina já disse para ela que não tem mais jeito. Essa pessoa, meu Pai, que por muitas das vezes acorda na madrugada sentindo dores no estômago, acorda, meu Deus, de tamanha dor que ela tem sentido. Ela já não sabe mais o que fazer. Os remédios, meu Deus, já não conseguem mais ter efeito. As dores são constantes. É uma inflamação, é uma infecção, é uma dor, é uma doença, meu Pai, que por muitas das vezes tem tirado o sossego, tem tirado a alegria, tem tirado o prazer desta pessoa viver. Meu Deus, o Senhor é a nossa esperança. Não há outro Deus que possamos clamar. Não há outro Deus que possa ajudar o teu povo. Não há outro Deus que possa ouvir as nossas orações. Porque os outros deuses, meu Deus, deste mundo, eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos e não ouvem. Têm mãos, mas não pode apalpar.
O Senhor é o único Deus, meu Pai, que ouve, meu Deus, o clamor daqueles que lhe invocam em espírito e em verdade. E eu sei que o Senhor sabe e tem como fazer um milagre acontecer na vida destas pessoas, meu Pai. Porque, meu Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. O que há impossível para o Senhor? Não existe nada que possa impedir o teu agir. Não existe nada que possa impedir o teu poder de se manifestar. A não ser a incredulidade, a descrença que muitas pessoas trazem. Mas não é o caso dessa pessoa que aqui participa conosco, meu Deus. Porque ela traz dentro de si a esperança de sentir o toque das tuas mãos, a esperança de ter essa enfermidade arrancada do seu corpo, a esperança de ter o seu filho liberto das drogas, a esperança de ter o seu marido liberto, meu Deus, dos jogos, liberto desta vida promíscua que ele tem vivido. A esperança, meu Pai, que essa pessoa traz dentro de si é de dias melhores. Oh, Pai querido e Pai amado, eu sei que nesse instante os teus anjos trabalham, Senhor, em favor do teu povo. Então, onde quer que ela se encontre, meu Pai, toque nessa pessoa, deixa ela sentir o toque das tuas mãos, deixa ela sentir o toque do teu Espírito para arrancar, meu Pai, toda e qualquer enfermidade, para arrancar tudo aquilo que aprisiona esta pessoa, aquilo que faz essa família estar dividida, aquilo que faz essa pessoa estar desempregada, endividada. Oh, Pai querido e Pai amado, Senhor, o teu desejo, meu Deus, é de ver o teu povo feliz, é de ver o seu povo próspero, é de ver o seu povo abençoado. E eu sei que esta é a tua vontade. Então, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te imploro, eu te peço, Senhor, através desta oração, destes clamores, destas súplicas, através dessa união de fé, eu te invoco, ó poderoso de Israel, toque na vida, toque na alma desta pessoa, toque no ser desta criatura, meu Deus. Venha levantar esta pessoa que está prostrada, esta pessoa que já não tem mais forças, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, que o cansaço tem tomado conta do seu corpo. Olhe para esta família, Senhor, para esta mulher que tem lutado para com seus pais, que tem cuidado dos seus pais. Olha para as muitas madrugadas que ela tem chorado, que eles têm sofrido, meu Deus, que por muitas das vezes, meu Pai, o desânimo quer tomar conta, mas ela insiste em acreditar nas tuas promessas. Renova esta força, Senhor. Renova, meu Pai, esta força, meu Deus. Coloque esta pessoa de pé, Espírito Santo. Venha dar força, coragem, ânimo para todas essas pessoas. Toque no estômago dessa senhora que sofre com uma gastrite, meu Deus. Este homem que sofre com uma infecção no estômago. Toque na vida deste homem que pede oração, meu Pai, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar. Essa pessoa desesperada, cujo seu casamento já está à beira do divórcio. Esta mãe aflita, necessitada, que clama pelo seu filho desempregado, pelo seu filho viciado, pela sua filha. Oh, meu Deus querido e meu Deus amado, vem olhar para esta pessoa que tem sido perseguida, meu Deus, no local de trabalho, aonde as pessoas têm se levantado para tentar impedi-la de conquistar os seus sonhos. Pai querido, abra as portas que estão fechadas, Senhor, pois o Senhor é aquele que levanta do pó o desvalido, meu Deus. O Senhor é aquele, meu Pai, que exalta os humilhados. O Senhor é aquele, meu Pai querido, que faz se assentar junto com os príncipes, aqueles que um dia foram humilhados, que têm sido humilhados, que têm sido perseguidos. Oh, Pai querido, venha ter misericórdia deste pai de família desempregado, deste homem que tem lutado, Senhor, para colocar o sustento dentro da sua casa e não tem conseguido. Olhe para esta pessoa, meu Deus querido e meu Deus amado, que tanto precisa da tua ajuda, que tanto precisa do teu socorro. Olhe para esta pessoa, meu Pai, que chora, meu Deus, chora, meu Pai, neste momento de oração, porque ela sabe
que somente o Senhor é que pode socorrê-la. Então, meu Deus, visita os 4 cantos deste universo, e onde quer que exista essa pessoa clamando, toque no útero, toque no coração, toque na vida, toque na alma, abra as portas, meu Deus, faça acontecer agora grandes milagres, faça acontecer agora, meu Pai, transformações acontecendo na vida deste povo, que seja repreendido toda a força espiritual do mal, que seja repreendido toda a força maligna, que seja repreendido e expulso em nome do Senhor Jesus, tudo, meu Pai, que não provém do Senhor, e que esta pessoa alcance a vitória que tanto ela precisa. Julgue a causa daqueles que têm um processo na justiça. Eu determino, meu Deus, aliás, eu determino não, a tua palavra me faz acreditar, meu Deus, que o Senhor nos ouve. E eu quero te agradecer, porque eu creio, meu Pai, e acredito que aqueles que se encontravam com as portas fechadas, o Senhor abre essas portas agora. Os doentes recebem saúde. Aqueles que se encontravam, meu Deus, nos vícios, agora estão livres, porque não há nada que possa impedir o teu agir. Esta pessoa que estava doente com dor, está curada agora em nome do Senhor Jesus. Derrama as tuas bênçãos, a tua paz, a tua alegria nesta família. Une este casamento, esta família, Senhor. Os filhos, meu Pai. Una, meu Deus, a família do teu povo e os proteja com teu poder e com a tua presença. Ó Pai querido e Pai amado, eu tenho a mais absoluta certeza de que o Senhor nos ouve e nos atende nesse instante. Agora, meu Deus, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Eu quero colocar a vida deste homem, a vida desta mulher, os sonhos, os projetos. Eu quero colocar os relacionamentos nas tuas mãos, os relacionamentos que louvam e glorificam o teu nome. Eu quero colocar diante de ti, meu Deus, a vida e o coração de todos. E que a tua presença, ó Espírito Santo, esteja na vida de cada uma dessas pessoas. Levante as suas mãos aonde você está. Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a todas estas pessoas. No teu nome, Senhor, sejam estas pessoas libertas, sejam estas pessoas livres, sejam estas pessoas revigoradas, que tenham elas as suas forças renovadas, que a saúde esteja na vida de todos. Pai querido e Pai amado, eu abençoo estas pessoas em nome do Senhor Jesus, e toda e qualquer maldição que possa existir, meu Pai, seja agora quebradas, e que esta pessoa tenha uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida cheia da tua plenitude e da tua presença. Pai querido e Pai amado, nós assim te agradecemos e te louvamos. Agora, meu Pai, segure nas mãos de cada uma dessas pessoas, segure nas mãos do teu povo, e que esta caminhada, Senhor, por mais difícil que ela possa ser, com a tua presença e o teu Espírito em nós, nós havemos e haveremos de vencer. Pai querido e Pai amado, agora nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e com certeza, meu Pai, irá de fazer nas nossas vidas. Mesmo que não mereçamos, meu Pai, alguma coisa, mas nós cremos que o Senhor trabalha para que nós sejamos pessoas felizes e o teu nome glorificado. Obrigado pelo ar, por este dia, pela água, pela roupa, pela casa, pela nossa família e todos os nossos familiares. Nós entregamos os desejos dos nossos corações nas tuas mãos. Estamos crendo e acreditando que no teu tempo, no tempo do Senhor, os humilhados serão exaltados. Que o Senhor nesse instante, meu Deus, faz com certeza milagres acontecer. E por isso nós te agradecemos. Que esta pessoa tenha uma vida feliz
e que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na vida dela, que estas bênçãos possam alcançá-la e que a tua palavra e as tuas promessas se cumpra na vida de todos. Glorificado, exaltado, magnificado, bendito seja o teu santo e glorioso nome. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e todos que creem, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Espírito em ti, doce Espírito em ti. Olha, graças a Deus, diga graças a Deus. Eu tenho a certeza absoluta que aonde quer que o Senhor, a Senhora esteja, você recebe agora as bênçãos de Deus na sua vida. Sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Leni, muito obrigado, tá bom? Despede-se das pessoas, por favor. O Senhor Jesus abençoe a todos. Um forte abraço. Amém. Obrigado, tá? Muito bem. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é verdade? Como é bom a gente poder falar com o Altíssimo Deus. Eu creio que Deus nos ouviu. E aonde quer que você esteja, que o milagre já aconteceu, e você vai ver o resultado desta oração na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que tem a sua Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia, abra por gentileza aí, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10 em diante. Mateus, capítulo 9, versículo 10. Muito bem. Uma boa noite a todas as pessoas que estão aí sintonizadas conosco. A dona Sônia, que está aí conosco, um abraço, Deus abençoe. Emília Mendes também, Deus abençoe a vida da senhora. Catiane, Maria da Silva, meu querido amigo Gustavo. Simone Maciel, um forte abraço. A Emília Mendes também, Deus abençoe a vida da senhora. Bem como da dona Eliana Aparecida também. Dona Sônia Márcia. E outras pessoas que estão aí se conectando conosco, que estão aí conectadas. Muito bem. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10 em diante. A palavra de Deus diz assim, presta atenção, por favor. Jesus come com pecadores. Esse é o título. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10 em diante. Vou repetir para vocês. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Quando nós lemos essa passagem da Santa Escritura, o que nós entendemos? Presta atenção daquilo que o Senhor falará ao nosso coração. O Senhor Jesus, quando veio a este mundo salvar os perdidos, o Senhor Jesus, quando veio a este mundo para poder entregar a sua vida por amor de cada um de nós, ele veio com o objetivo de poder mostrar às pessoas o amor do Pai. Ele veio para poder mostrar a toda a humanidade o verdadeiro sentido do amor. E não era nenhum tipo de problema Jesus sentar para comer com pecadores. Jesus fazia as suas refeições, porque ele veio como forma humana, para poder ali ingerir os seus alimentos. E sentou ele com publicanos, sentava ele com os pecadores, a fim de poder mostrar a eles, não só a sua simplicidade, mas acima de tudo a palavra de Deus com as suas atitudes e comportamentos. Às vezes, as pessoas, elas confundem o fato delas acharem que são de Deus, quando as suas atitudes são completamente diferentes de uma pessoa que realmente conhece a Deus.
Quantas pessoas que, ao invés de mostrar o Senhor Jesus para as pessoas através das suas atitudes, elas acabam afastando as pessoas de Cristo com a sua postura. Elas acabam afastando as pessoas do Senhor Jesus com seus péssimos testemunhos. Quantas são as pessoas que se escondem atrás de uma Bíblia e batem no peito dizendo que são evangélicas, que são cristãs, que são pessoas seguidoras de Cristo, quando as suas atitudes é completamente diferente. Pessoas que acusam, pessoas que condenam, pessoas que recriminam o seu próximo, pessoas que não manifestam o amor e o caráter de Cristo para que outras pessoas também conheçam, pessoas que na verdade têm a fachada de cristão, quando na verdade não são cristão coisíssima nenhuma. Pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e que hoje, muitas das vezes, é um escândalo no que diz respeito ao próprio Evangelho. Um dia acreditaram na verdade, hoje defende a mentira. Um dia acreditaram no Senhor Jesus, hoje já não acreditam mais. E não acreditam de que forma? Não pelo seu falar, mas pelo seu agir, pelas suas atitudes, pela maneira com que ela se comporta e se porta diante das outras pessoas. Veja você que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade, sentava para comer com os pecadores. Porque para ele não existia absolutamente nada que o condenasse. Nada que pudesse o condenar. Presta atenção, por favor. E ele queria, através da sua vida, mostrar para as pessoas o verdadeiro sentido do amor ao Pai. É este amor que nos coloca de pé. É este amor que muitas pessoas desconhecem, que nos acorda todos os dias. Este amor que o Pai tem por cada um de nós, que nos faz a cada dia temer e tremer diante de Deus, quando nós lemos e entendemos a sua palavra. É este amor que nós vamos ver mais para frente, que nos faz viver afastado e longe do pecado. É este amor que as pessoas depositam em Cristo, que as fazem serem pessoas abençoadas, que as fazem ser pessoas prósperas, que as fazem ser pessoas bem-sucedidas. Às vezes, as pessoas elas acham que uma campanha numa instituição, que uma campanha que ela faz na igreja vai aproximar ela de Deus. Às vezes as pessoas acham que pelo fato dela dar o dinheiro numa instituição, fazer um voto numa instituição, economicamente falando, que elas irão se aproximar de Deus. Quando na verdade, você quando tem um respeito para com Deus, quando você tem um temor para com Deus, quando você está em busca de uma aliança com Deus, quando você verdadeiramente quer a sua salvação, você se preocupa com a maneira e a forma com que você se apresenta diante de Deus, aonde quer que você esteja. Mas as pessoas, elas não pensam nisso. Por quê? Porque elas não veem Deus. Você não vê Deus. As pessoas, elas têm medo. O funcionário tem medo do patrão, porque o patrão pode lhe mandar embora. As pessoas têm medo do seu semelhante, porque podem serem prejudicadas, mas elas não respeitam a Deus, que pode lançar a sua alma no mais profundo do inferno. As pessoas não temem a Deus, que pode sim fazer com que essa pessoa venha perecer no lago de fogo e enxofre, pelas próprias atitudes que as pessoas tomam diante dele. Muitas das vezes as pessoas questionam e batem no peito dizendo: eu sou de Cristo, eu sou ungido de Deus, as coisas ruins não podem acometer da minha vida. Ora, quem foi que disse para você que você não pode passar por privações? Quem foi que disse para você que você não pode se cansar? Quem foi que disse para você que as lutas da vida não podem lhe fazer chorar? Quem foi que disse para você que você é uma máquina? Quem foi que disse para você que o evangelho é facilidade? Se alguém disse isso para você, esse alguém mentiu para você. Usou da hipocrisia, da mentira. Porque quando você decide em viver com Deus, você tem que estar disposto e disposta a negar a sua vontade para agradar a Deus. E quando você assim o faz, então Deus supre a sua vida em todos os sentidos e de todas as maneiras.
Veja que em nenhum momento, como nós vamos falar, Deus quer de nós sacrifícios de tolos. Em nenhum momento Deus quer que você seja um super santo, que você não possa se envolver neste mundo, que você não possa falar com aqueles que não são evangélicos, que você tem que ser uma pessoa arrogante, prepotente, porque você acha que você é um cristão. Pelo contrário, você não pode se afastar das pessoas porque aquela pessoa é pecadora, porque aquela pessoa é isso e aquilo outro, quando na verdade todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós cometemos os nossos erros e isso não nos dá o direito de ser melhor que ninguém. Então o Senhor Jesus estava sentado com os pecadores, com os publicanos, pessoas que viviam uma vida fora do contexto espiritual. Mas em nenhum momento Jesus os repugnou. Em nenhum momento Jesus o afastou. Em nenhum momento Jesus apontou o dedo para aqueles pecadores. Em nenhum momento o Senhor Jesus se afastou daquelas pessoas. Presta atenção, por favor. Por quê? Porque muito mais valia a sua presença estando com ele do que propriamente dito se ele agisse de forma diferente. Então diz assim, presta atenção. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus, aqueles que queriam denegrir o evangelho, os falsos, os mentirosos, os contra o Senhor Jesus, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? É muito comum as pessoas falarem dos evangélicos. É muito comum as pessoas apontarem o dedo e dizer: poxa, fulano tinha uma vida toda torta. Hoje fulano paga de santo. Hoje fulano usa a Bíblia debaixo do braço. Fulano fez isso, fez aquilo outro. Hoje fulano quer ser tudo certinho. Vai para a igreja, vai para uma instituição, lê a Bíblia, ora, jejua. É muito comum você encontrar pessoas dizendo isso. Quando a Bíblia fala de pecadores, qual a diferença daqueles que vivem na prática do pecado e todos que somos pecadores? Todos nós pecamos. Eu peco, você peca. Se nós não pecamos no agir, nós pecamos no falar, nos pensamentos, muitas das vezes nos desejos do coração, nós pecamos. Mas existe uma grande diferença entre você pecar e você viver no pecado. Viver no pecado é quando a pessoa ela insiste em querer praticar aquilo que ela sabe que é errado. Viver no pecado é quando você pratica aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que entristece a Deus. Só que o pecado tem uma consequência. E uma consequência que pode colocar a pessoa no inferno. Inferno esse que muitas pessoas não acreditam. Inferno este que muitas pessoas brincam. Inferno este que muitas pessoas não querem nem saber. Que hoje, a maioria das pessoas, elas querem o prazer de se satisfazerem as suas vontades do que obedecerem o Evangelho. Obedecerem a Cristo. Pecadores todos nós somos. Viver no pecado é uma escolha. Quando você escolhe em viver no pecado, ninguém te impulsionou aquilo. Ninguém impulsionou você a mentir. Ninguém impulsionou a pessoa a adulterar. Ninguém impulsionou a pessoa a fornicar. Ninguém impulsionou a pessoa a furtar, a roubar, a matar. Ela, por si própria, tomou uma decisão. Muitas das vezes, imbuídas de uma força espiritual do mal. Outras, sabedoras que estão fazendo aquilo de errado, mas mesmo assim insistem em fazer. E o grande pior da situação é que estas pessoas, elas não acreditam na salvação. Elas não acreditam na vida eterna. Elas não acreditam que um dia ela poderá viver tanto no céu quanto no inferno. Ela não acredita. Por que ela não acredita? Porque ela não tem um compromisso com Deus.
ela tem um compromisso com ela. Ela simplesmente tem um compromisso com a sua vontade. Ela tem um compromisso com os seus desejos. Ela tem um compromisso com aquilo que agrada a sua carne. Isso é muito profundo, presta atenção. Quando nós decidimos em viver afastado de Cristo, é muito simples. Jesus não veio proibir as pessoas de nada. Muitas das vezes as pessoas dizem, não, eu não vou para a igreja evangélica, eu não vou para uma instituição evangélica, ou eu não quero ser um crente, porque crente não pode fazer isso, crente não pode beber, crente não pode adulterar, crente não pode mentir, crente não pode roubar, crente não pode tomar cerveja, crente não pode ir no baile. Quem foi que disse para você que nós somos proibidos de alguma coisa? Jesus não veio trazer nenhuma proibição. Jesus não veio trazer nenhum impedimento a ninguém. Jesus veio trazer a verdade. Jesus veio mostrar a verdade. Ele não veio proibir você de adulterar. Ele não veio proibir você de matar, de roubar, de se prostituir. Você faz da sua vida o que você quiser. Você é dono da sua vida, responsável por ela. Você faz da sua vida o que você quiser. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, bispo? Você pode fazer o que você quiser. Você pode adulterar, você pode roubar, você pode matar, você pode se prostituir, você pode fazer o que você quiser. Você pode beber, você pode encher a cara, você pode usar droga, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que você não poderá é entrar no reino dos céus. A única coisa que você não poderá é entrar no reino dos céus. Mas você pode fazer o que você quiser. Então essa conversa de que as pessoas dizem que o evangelho você não pode fazer nada, é mentira. Jesus não veio trazer nenhuma proibição. Mas quando eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, quando eu aceito conhecer a verdade, quando eu aceito o Senhor dentro de mim, quando eu aceito viver uma vida para agradar a Deus, então estas práticas não servem para mim. Estas práticas não servem para a minha vida. Eu decido em não praticá-las. Eu decido em não desagradar a Deus. Eu decido em ser fiel a Deus quando eu descubro que o verdadeiro amor da minha vida não está numa pessoa, não está no dinheiro, não está na casa, não está nos bens materiais, mas sim naquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para me salvar. Aquele que morreu na cruz do Calvário para me dar vida, para que eu não pudesse viver toda a minha eternidade no inferno. Quando eu descubro a importância que Cristo tem para mim, então eu não vou fazer aquilo que o desagrada. Eu não vou fazer aquilo que o entristece. Eu não vou fazer aquilo que o magoa. Por quê? Porque eu sei que Ele está me vendo. Eu sei que Ele está me assistindo. Eu sei que eu acordo e me deito e Jesus me assiste todos os segundos da minha vida. Mas isso não é para todas as pessoas. Isso não é para todas as pessoas. Como foi o exemplo de Cristo. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, Ele salvou todas as pessoas. Ele salvou toda a humanidade. Existiram aqueles que o seguiram. Existiram aqueles que o serviram. E existiu aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente para Ele. Olha o exemplo daqueles dois ladrões na cruz, que um se arrependeu, reconheceu que precisava de Cristo e foi salvo. Quando eu aceito o Senhor Jesus, eu passo a respeitá-lo aonde quer que eu esteja. Se eu sei que a mentira é errado, eu não vou mentir.
Se eu sei que o adultério é errado, eu não vou adulterar. Se eu sei que a prática da promiscuidade é errada, eu não vou viver nessa prática. Por quê? Porque eu tenho um respeito para aquele que deu a sua vida por mim. Ninguém me obrigou, mas a minha fé e a minha inteligência, e acima de tudo, o meu amor a Deus, me faz me privar desta vida pecaminosa para viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. Esses são os nascidos de Deus. Esses são os escolhidos. São estas pessoas que são candidatas a viverem eternamente com Cristo. Mas é fácil viver assim? Não, não é. Por isso que o reino do céu é comparado à porta estreita, que apertado é o caminho, mas que conduz à vida. Então entenda, por favor, por gentileza, Jesus não veio proibir você de nada. Você pode fazer o que você quiser. Porém, as consequências das suas atitudes são inevitáveis. Você vai colher o que você plantar. Se você plantar o adultério, você vai colher as consequências do adultério. Se você plantar a promiscuidade, você vai colher as consequências. Se você plantar o ódio, você vai colher os frutos do ódio. Você não é proibido de nada, mas as consequências você vai arcar. Então preste atenção. Ora, vendo isso, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Eu acabei de explicar. Eu acabei de falar para vocês da diferença de nós pecadores para aqueles que vivem no pecado. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vou repetir para você. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem são os sãos? Se você for trazer pela palavra real, aqueles que não têm doença nenhuma, não têm necessidade de procurar um médico. Traz isso para o mundo espiritual. Quem são os sãos? Os sãos são aqueles que julgam que aparentemente conseguem viver sem Deus. Os sãos são aqueles que colocam a sua esperança e colocam a sua fé, a sua vida nos bens materiais. Dizem não precisar de Deus. Os sãos são aqueles que têm o seu bem material, que têm o seu carro, que têm a sua casa, que têm o seu salário, que têm o seu dinheiro, que julga e caracteriza o seu sucesso porque se formou numa faculdade, porque tem um bom emprego, porque não precisa de Deus. Os sãos são aqueles que repudiam a Deus, como talvez você que esteja me assistindo. Você que não aceita, você que diz ser uma pessoa que não aceita o Evangelho. Não, eu não aceito seguir a Cristo. Eu prefiro ficar na minha orgia, eu prefiro ficar com as minhas bebedices, eu prefiro ficar na minha promiscuidade, eu prefiro ter a minha amante, o meu amante, eu prefiro ter uma vida longe de Deus. Você não precisa de médico. Você não precisa de médico. Mas o interessante é que quando essas pessoas que se julgam sãs necessitam de ajuda, elas procuram a quem? Responda para mim. Elas procuram a quem? A pessoa se casa, ela vai viver a vida dela, ela vai para a lua de mel, ela vive uma vida de casado, muitas das vezes nem se preocupa em agradecer a Deus. Mas ela se lembra de Deus quando o casamento está à beira do divórcio. Ela se lembra de Deus quando o marido adultera, quando a esposa adultera. Ela se lembra de Deus quando entra uma amante na família. Ela se lembra de Deus quando o marido cai na bebedice, ou vice-versa. Aí ela se lembra que ela está doente e que ela precisa do médico. Ou estou falando besteira? Quantas pessoas que têm o seu trabalho e ela olha ao seu derredor, ela tem um bom carro, ela tem uma vida econômica muito boa,
nunca faltou nada para ela, tem as melhores roupas, os melhores perfumes, ela sequer quer saber de Deus. Não quer nem saber de Deus. Você vai falar de Jesus para ela, meu Jesus é o meu dinheiro, meu Jesus é a minha casa. Mas quando ela perde alguém, ela se lembra que Deus existe. Quando ela perde o trabalho, que ela cai na realidade, ela se lembra que ela precisa deste médico, que ela precisa desse doutor. Ela se lembra que tudo aquilo que ela tem não vale de nada. E aí ela se lembra que precisa de Deus. Quantas pessoas vivem assim? Quantos evangélicos que estão me assistindo que vivem assim? Quantos de vocês que muitas das vezes acorda de manhã, senta-se à mesa para fazer a sua refeição, e muitas das vezes você não tem coragem de dizer para Deus, obrigado, Senhor, por este pão, por este leite, por essa comida, obrigado. Mas você se esquece que lá fora tem pessoas que gostariam de comer o que você está comendo e não pode. Mas você não agradece a Deus, porque Deus para você não é importante. Você pega, vai no shopping, compra uma roupa, pega o seu dinheiro, o seu cartão, você paga e chega dentro de casa feliz com aquela roupa, com aquele bem, mas você se esquece que Deus deu saúde e condições para você ter aquele dinheiro. Você não precisa de Deus, você é são. Quantas pessoas que vivem apontando o dedo para a vida dos outros, mas quando a situação acontece com ela, ela se revolta, quer se matar, cai em depressão, quer dar cabo da própria vida. Por quê? Porque ela se esquece que ela não precisa de Deus. É ou não é verdade? Quantas pessoas que respeitam a Deus? Quantas são as pessoas que dão valor a Deus? Quantas são as pessoas que dão importância para Deus? Quantas são as pessoas que, se tiver que mentir, elas mentem? Quantos homens que, se tiver que ir para a cama com uma mulher, eles vão? Por quê? Porque ele é homem, ele se julga homem. Ele deixa a sua esposa dentro de casa para se relacionar com uma mulher na rua. Só que quando vem as consequências, ele já não é mais homem, porque ele chora. Ele aparentemente se arrependeu. Ele busca a Deus, Deus me ajuda. Mas por que quando você era são, você não se lembrava de Deus? Por que na cama com a amante, você não se lembrava de Deus? Porque as pessoas não estão nem aí para Deus. Não querem nem saber. Enquanto elas tiverem aonde dormir, dinheiro no bolso e como se locomover, Deus fica no passado. Vou repetir para você. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem são os doentes? Quem são esses doentes que o Senhor Jesus se refere? São os doentes de corpo, sim, mas são os doentes da alma. Aquelas pessoas que trazem um trauma e que precisa de ajuda de Deus. Aquelas pessoas que vivem uma depressão e procuram ajuda no Senhor. Aquelas pessoas que já não sentem mais forças para lutar, estão ali aos pés do Senhor. As pessoas que muitas das vezes pegam alimento e dizem, Senhor, muito obrigado. São estas pessoas, os doentes, que sempre estão à procura do seu doutor, que é o Senhor Jesus. São as pessoas que reconhecem que precisam de Deus, que necessitam de Deus, que são pecadores, que estão em busca da salvação, que não estão preocupadas com os bens materiais, mas que estão preocupadas em encontrarem o Salvador das suas vidas. Esses doentes precisam de Deus. É que nem o exemplo da pessoa que tem uma enfermidade e ela vai ao médico, ela sente uma dor e procura um médico, um hospital, uma clínica, seja lá o que for. Quando ela sai da sua casa em busca desse doutor, dessa doutora, desse médico ou dessa médica, o que ela carrega dentro de si? Ela carrega a esperança
de que quando chegar naquele consultório, o doutor vai atender bem, o doutor vai poder analisar o seu quadro clínico, vai poder pedir os exames para saber o que está acontecendo. Ela traz com ela a esperança de que aquele médico, aquele doutor, prescreva um remédio para poder fazer com que a dor pare. Ela precisa de um tratamento para ser curada, não é assim? Geralmente as pessoas vivem assim. Elas vão naquela clínica, naquele consultório, o médico passa, depois de atestar o problema dela, você tem um problema aqui, você tem um problema ali, o exame deu isso, deu aquilo, e muitas das vezes receitam uma medicação, e ela sai daquela clínica, daquele hospital, para ir para a farmácia, para comprar aquela medicação. O médico fala para ela, ó, você tem que tomar de 12 em 12 horas. Marca lá na caixinha. Fielmente, de 12 em 12 horas ela toma. Por quê? Por quê? Por que ela tem tanta esperança no remédio? Por que ela tem tanta fé naquele remédio? Porque ela sente dor. A dor incomoda. A dor faz ela chorar. A dor talvez não deixe ela se movimentar. Ela toma aquele remédio para se ver livre daquela dor. Geralmente é assim que acontece. Ela segue fielmente aquilo que o doutor disse. Por que quando nós lemos a Bíblia, as pessoas não têm a mesma consciência? Por que as pessoas não absorvem a palavra de Deus e praticam? Quando o Senhor Jesus disse, não faça isso, não faça aquilo. Por que as pessoas vivem como se tivesse amanhã? Tratam as pessoas como se fosse qualquer um. Quantas pessoas que não dão valor à vida, não dão valor ao pai, não dão valor à mãe, não dão valor ao familiar, não dão valor a nada. E quando vem a morte, essas pessoas choram, se manifestam, porque a saudade, porque eu sinto falta, porque o meu mundo acabou, o meu chão caiu. Por quê? Se quando aquelas pessoas estavam em vida, ela não valorizou. Do que adianta? Do que adianta? Mas é assim que acontece. As pessoas não estão preocupadas que o amanhã não pode chegar. As pessoas não estão preocupadas que amanhã pode não existir para ela. Elas acham que amanhã terá o amanhã, que elas estarão vivas no amanhã. Quantas pessoas que esta madrugada perderam suas vidas e que hoje não estão mais aqui. Hã? Quantas? Mas Jesus disse, ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar justos. Jesus não veio chamar os justos. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Quando você lê na Bíblia arrependimento, não é esse arrependimento que as pessoas hipocritamente fazem. Arrependimento não é chorar. Arrependimento não é derramar uma lágrima. Você vê a hipocrisia quando você vai no velório. Na sua maioria, as pessoas vivem aquele momento de luto, vivem aquele instante de luto. Tem pessoas que vão no velório, e no período do velório vai no bar beber. E quando vai fechar o caixão chora. Tem pessoas que têm um arrependimento aparente. Arrependimento não é quando você chora.
Arrependimento é quando você muda. Arrependimento é quando você olha para a sua vida e você diz, por que vida miserável que eu estou vivendo. Eu quero mudar. Arrependimento é quando você larga as coisas erradas, quando você larga o pecado, quando você larga o adultério, quando você larga a mentira. Arrependimento é quando você para de roubar, para de furtar, para de mentir, para de enganar. Arrependimento é quando você tira a capa que te faz acreditar que você é uma boa pessoa e você realmente se depara com quem você é. Arrependimento é quando você chega diante de Deus e você diz, Senhor, a partir de hoje eu quero uma vida nova. E você luta para ter essa vida. Arrependimento, quando você se arrepende, você traz a presença de Deus para a sua vida. Aí está a resposta por tantas perguntas que as pessoas nos fazem. Por que a minha vida não muda, bispo? Por que a minha vida não se transforma? Você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. Não tenta fazer Deus de idiota. Não tenta falar uma coisa com Deus e fazer outra. Você vai arcar com as consequências. Você vai colher o fruto do que você tem plantado. Eu não vou colher no teu lugar. As pessoas questionam por que as suas vidas não mudam. Como é que pode Deus ser tão poderoso e a minha vida não muda, bispo? O problema não está em Deus. Você pode ter certeza absoluta que o problema não está em Deus. O problema está em você. O problema está naquilo que você tem plantado. Naquilo que você escolheu para a sua vida. O problema está na vida que você decidiu levar. Se você vive uma vida promíscua, como é que você quer uma vida feliz? Como que Deus vai te dar um homem de Deus se você vive uma vida toda na mentira? Você acha que Deus se corrompe pelo simples fato de você querer alguma coisa? Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, Ele veio chamar os pecadores arrependidos para encontrar a vida eterna. Se você não acredita no que está sendo pregado, as pessoas preferem acreditar nesse conto de fada, nessa lorota, nessa mentira que o mundo ensina. Quando você morre, você vira uma estrelinha. A pior idiotice que eu já ouvi. Quando você morre, a pessoa está lá no céu olhando para você. Quem foi que disse que quando a pessoa morre, ela tem acesso à terra? Quem foi que disse isso para você? Quem foi? Quem foi que disse? Aonde está escrito isso na Bíblia? A palavra nos diz que não existe participação entre os vivos e os mortos e os mortos com os vivos. Bispo, eu perdi um ente querido, ele está olhando por mim. Ele não está olhando para você coisa nenhuma. Ele não sabe nem o que está acontecendo na sua vida. Se você acha que a vida é brincadeira, leia a Bíblia. Se você acha que todos vão para o céu, abra no livro de Apocalipse, para a gente encerrar. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Se alguém puder colocar, por gentileza. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Para você que acredita que todo mundo que morre vai para o céu, que o que eu estou falando é uma baboseira, que tudo isso é conto de fadas, que nada, bispo, não é bem por aí não. Não é assim não, Jesus é amor. Então, se Jesus é amor, como você está dizendo, vou ler para você. Olha o que diz a Bíblia. Quanto porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros,
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você acha que é brincadeira? Continua na mentira. Se você vai ver se você será salvo. Se você acha que isso é brincadeira, continue na promiscuidade. Para você ver se quando você morrer, você vai ser uma estrelinha no céu. Se você acha que isso aqui é uma baboseira, continua na vida errada. Deus é fiel. E a sua palavra não muda. Eu vou repetir para você. Que vive batendo no peito. Leva a Bíblia debaixo do braço, daqui para ali, de lá para cá. Que vive dizendo que é crente. E que tem uma vida toda errada. Você sabe quem você é. Vou ler para você o que está na Bíblia. Para você que acha que todos vão para o céu. Lembra quando foi dito, minutos atrás? Jesus não veio proibir ninguém de nada. Você não é obrigado a fazer nada. Mas se você aceita a vida eterna, existe um preço a pagar para isso. E este preço é você negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. É você deixar a vida errada, se arrepender e se voltar para Deus. Porque se você não fizer isso, você está perdido. O seu dinheiro não vai te salvar. A sua casa não vai te salvar. Nada que você tem poderá te salvar. Aliás, nada do que nós temos nos acompanharão quando nós partimos desse mundo. Tudo fica aí. Tudo fica aí. Ah, bispo, eu quero ter uma vida abençoada. Amém. Quem é você diante de Deus? Você tem compromisso com Deus? Você quer ter uma vida abençoada? Mas você tem compromisso com Deus? Ou não? Ou final de semana, você toma umas biritinhas, vai para a cama com o seu namorado, tem amante, fala mal dos outros, fala palavrão. Você que diz ser cristão e acredita em horóscopo, qual o compromisso que você tem com Deus para você dizer que quer ser abençoado? Ser abençoado é ter um compromisso com Deus. Se você não quer ter um compromisso com Deus, esquece, meu irmão. Você vai receber sim. Você quer uma bênção? Ele vai te dar. Você quer a cura? Ele vai te curar. Você quer uma resposta de uma oração? Ele vai te responder. Isto não te garante a vida eterna. E você não sabe quando o seu dia vai chegar. Por isso, lute pela sua vida. Ame o seu familiar, o seu ente querido. Seja uma pessoa diferente. Para que quando aquela pessoa fechar os olhos, você não ter culpa de não ter feito o que você poderia fazer. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Quando você muda de vida, você decide mudar. Porque você está cansado de ser escravo do sofrimento. Então você mostra a Deus o seu arrependimento e Ele muda a sua história. Vou repetir. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, para você que defende essa história, essa baboseira de que quando morre vira uma estrelinha, de que fulano está olhando para você aqui na terra, isso é mentira. Isso foi o homem que inventou. Se você aqui
plantou a sua fidelidade para com Deus, e você partiu deste mundo fiel a Deus, você estará no reino dos céus. Se você aqui não quis, desprezou, curtiu a vida, fez o que você achou que deveria fazer, bebeu, se prostituiu, adulterou, mente, rouba, fala palavrão, tem horóscopo, tem isso, tem aquilo, e você não quis se arrepender, não tem problema. Você não estará no reino dos céus. Não sou eu que digo. Não sou eu que digo. Acabei de ler para você. Então não brinque achando que Deus é idiota. Não brinque achando que Deus se compra com dinheiro, como muitas instituições ensinam, que você tem que dar o seu tudo para chamar a atenção de Deus. Ele diz, eu não quero holocausto, eu quero arrependimento. Você que está nas instituições, sustentando, perdoe-me a minha expressão, esse bando de vagabundo de pastores, que você sustenta, que você vai, põe o seu sacrifício, dá o seu tudo, enquanto você está fazendo isso, Deus está se agradando de você. Sabe por que Deus está se agradando de você? Não pelo fato de você fazer o seu sacrifício, porque um dia Deus vai despertar dentro de você a verdade como despertou em nós. O seu sacrifício não é aceito. O seu sacrifício não é aceito. Porque Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer que você tire da sua casa para dar para pastor que pega o teu dinheiro e vai comprar carro para andar de carro, enquanto você anda de ônibus. Não foi para isso que Deus chamou esses homens. Eles se intitularam pastores. Estão enganando as pessoas e furtando os seus bens. Mas muitas pessoas acreditam que foi a igreja que salvou. Ah, bispo, eu tive na igreja fulana de tal, fiquei lá tantos anos. A igreja me salvou. E Cristo fez o quê? Nada. Meu irmão, presta atenção. Isso aqui é muito forte. Se você não se despertar para a vida, você está perdido. O diabo não está brincando. Isso é muito profundo. Se você colocar Deus de lado na sua vida, você está sem rumo. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não se esqueça disto. Eu vim chamar, olha o que diz aqui, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ainda é tempo de você se voltar para Deus. Não se iluda acreditando que está dentro de uma instituição vai mudar a sua vida. É mentira. Não se iluda que pegando o seu tudo, colocando no envelope, colocando no altar, vai mudar a sua vida. É mentira. Não se iluda com isto. O que vai mudar a sua vida é você reconhecer que você precisa de Deus. Isso vai mudar a sua vida. Uma outra coisa, eu vou fazer uma oração muito rápida, só respondendo algumas pessoas que dizem, ah bispo, eu preciso estar numa igreja para estar salva. Você não precisa estar numa instituição. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você fala com Jesus aonde você quiser. Você ouve a sua voz, não na revelação de um pastor, mas quando você lê a Bíblia. Quando você se entrega para Jesus, tudo muda. Seus pensamentos mudam. As suas atitudes mudam. A sua vida muda. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para falar do amor de Cristo.
fiquei 28 anos numa instituição chamada Universal. 28 anos. Fui pastor, pastor regional, segundo pastor do estado, apresentei televisão e rádio durante muitos anos, convivi com a maioria dos bispos. Ia ser consagrado a bispo quando eu decidi em sair. Deixei tudo para trás. Hoje, eu sou formado em ciências contábeis, não faço parte da instituição Igreja Universal já fazem 5 anos, não sinto falta da Igreja Universal em hipótese alguma. Sou livre para pregar o Evangelho. Respeito quem esteja lá dentro. Oro por eles, mas eu não posso orar por aqueles que conhecem a verdade e se fazem de inocente. Decisão é decisão. Jesus não se agrada de covarde, e eles não herdarão o reino dos céus. Se você se vê enganado e não toma uma decisão, você é covarde. Você não vai poder entrar no reino dos céus. Quando eu me desliguei da instituição, um dos bispos superior, o segundo da hierarquia, me ligou para me voltar para a igreja. Adriano, volta para a igreja. Eu quero que você esteja aqui. Não existe isso. Essa decisão me fez alcançar tudo aquilo que eu alcancei. Às vezes você não olha e não pensa no seu amanhã. Mas Deus, Ele pode mudar a sua vida se você quiser. Então o Evangelho é compromisso. Se você quer ser salvo, se comprometa com Deus. E tudo na sua vida vai mudar. Feche os olhos. Senhor, eu entrego a todas estas pessoas e aqueles que verdadeiramente querem se arrepender. Porque o Senhor não quer holocausto. O Senhor ama aqueles que se encontram enganados. O Senhor os ama, mas o Senhor não se agrada da prática que eles são ensinados a fazer. Arrependimento não é quando nós choramos. Arrependimento é quando nós mudamos. Ensina essa pessoa a viver a vida como ela é. Ajuda aqueles que estão arrependidos de um pecado que cometeu, e que estão dispostos a partir de agora a terem uma vida diferente. Ajuda aqueles que querem sair do engano e por muitas das vezes se encontram sem forças e talvez com medo. Liberte-os. Encoraja-os, meu Pai, a tomar essa decisão. Porque, meu Deus, o Senhor só pode dar liberdade para aqueles que têm sede de serem livres. Ajuda o teu povo, meu Pai. Guarda essas preciosidades nas tuas mãos. Não permita que este povo seja enganado pelas ideias deste mundo, pelas ilusões de Satanás, mas que o teu povo conheça o verdadeiro Evangelho, que cura, o Evangelho que liberta e o Evangelho que salva. Que estas pessoas conheçam o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos ter uma semana debaixo da tua proteção. Que a tua misericórdia nos alcance. Que tudo aquilo que estava projetado essa semana para destruir esta pessoa seja desfeito. E que a tua paz, o teu amor e o teu espírito esteja na casa, no lar e na família de todo o teu povo. E que a vida de cada uma delas esteja nas tuas mãos. Eu quero te agradecer por todos. E que esta semana, meu Deus, o Senhor possa conceder um emprego ao desempregado. Que o Senhor faça milagres na vida de todos aqueles que assumem a responsabilidade de ter um compromisso verdadeiro contigo
e crê na tua palavra e promessa. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Que esta semana seja uma semana produtiva e muito, muito, muito abençoada, meu Pai. Julga a causa do teu povo e dê a vitória a todas estas pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E todos que creem, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Olha, tenham todos uma semana próspera, feliz e abençoada. Nós possivelmente voltaremos e retornaremos no próximo domingo às 17 horas. Perdoe-me por não ter condições de fazer as transmissões na semana, porque a semana se torna para mim um pouco difícil. Mas na maneira do possível nós estaremos junto com todos. Eu estarei avisando a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Uma excelente noite. Dê um abraço no seu familiar, no seu ente querido. Nós teremos uma semana muito abençoada mesmo. E que você possa, de fato e de verdade, aceitar e acreditar na verdade, pois ela é a única que pode te fazer feliz. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau. Fiquem todos com Deus. A Patrícia? Só um recado. A pastora Patrícia estará amanhã às 19h30, não é isso? 19h30, a pastora Patrícia estará com todos vocês. Rui, ou Raul, um forte abraço, Deus abençoe. Dona Regina Célia, Deus abençoe a senhora. Simone Maciel, a Benê Souza, Deus abençoe. Dona Eliana da Silva, Deus abençoe. Nenê de Regis, Marisa Araújo, Dona Maria da Silva, Délia Montenegro, Emília Mendes, a pastora Patrícia, Deus abençoe a todos vocês, a Claudineia, a Dona Filomena, a Dona Benê e todas as pessoas que estão aí, a Dona Kelly, a Dona Fátima, Deus abençoe a todos, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus, tchau, com licença, Deus abençoe.